Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Eduardo, arquiteto da Guararapes. Nós estamos aqui na Casa Cor, Minas Gerais, iniciando mais um podcast da Guararapes com as visionárias e visioneiras. O escritório de arquitetura visioneira com a Thaís, a Letícia e a Maria Cristina Vale. Muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês aqui em Belo Horizonte. Como foi, da onde veio o Visioneira, como nasceu essas arquitetas empoderadas aqui na cidade. Tudo bem? Bom dia, né? Começamos muito bem o dia hoje, né? Com vocês Sim. e com a Guararapes, que é uma empresa que a gente adora trabalhar. Então, tudo começou quando um belo dia eu resolvi fazer arquitetura, né? Eu sou formada em piano também, mas eu tinha muita vontade de exercer minha arte em alguma coisa muito palpável, muito material, muito real, né? Então, eu fui fazer arquitetura, fiz arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais. E quando eu me formei, eu tive certeza que eu queria trabalhar com construtora, com mercado imobiliário. Era a minha pegada. Minha família é todinha de dentistas. Eu sou a ovelha negra da Uau! família. E eu queria trabalhar em algo que fosse muito material. Comecei, então, meu trabalho em construtora. E logo que eu me formei, então eu tenho mais de 40 anos que eu trabalho com arquitetura e 39 anos praticamente de formada. E esse mercado de consultora é um mercado que nos ensina muito, né? Porque é um mercado que exige o máximo da sua criatividade, porque eles precisam comercializar produtos, então a gente não está lá para se divertir, Sim. né? Então é um mercado que busca da gente tudo que a gente tem de mais criativo e, ao mesmo tempo, tudo que a gente tem de mais prático, mais sustentável, mais comercial e mais engenheiro. Porque aí foi a hora que a arquitetura entra com a engenharia, né? Podemos dizer, então, que com tanto tempo de mercado aqui em Belo Horizonte, você praticamente acompanhou toda a evolução urbana da cidade. A parte imobiliária, eu estou aqui trabalhando com arquitetura há 40 anos, então eu tenho muito orgulho de ter feito parte de grandes projetos aqui de Belo Horizonte, sim. E eu sou muito pioneira em trabalhar como mulher em um mercado tão masculino. Sim. E com muita confiança, sempre com muita identidade, com esse empoderamento que todo mundo fala, que na verdade foi me dado pela própria construtora e pela própria construção civil. Por quê? Porque o arquiteto, na hora que ele entrou nesse mercado com muita propriedade, o arquiteto fez a diferença. E foi o arquiteto que transformou o mercado imobiliário, né? Aquele mercado mal falado na escola, que era o que eu estava acostumada. O que foi a minha grande glória? Um dia ver um projeto meu na capa da revista Projeto, e era um projeto de uma construtora. Que demais. Né? Muito bacana. Então, assim, e um mercado muito masculino, né? O mercado de construtora. E um mercado que aprendeu a respeitar não só o arquiteto, mas a arquiteta. Né? Sim, com certeza. Porque eu só entrava em reuniões com homens, só. Né? Então, hoje as meninas, elas já estão prontas para lidar com esses homens que dominam essas obras e tudo mais. Você passou um pouco do passo a passo para elas, ou elas entraram agora e você disse, vai lá que já o caminho já está feito? Eu acho que eu consegui desbravar isso, né? Uhum. E passar essa confiança para elas. Vocês são capazes, vocês estão preparadas. E esse mercado é um mercado misto, né? Um mercado para todos, né? Eu acho que eu consegui passar. E a gente, assim, até pelo fato de a gente ter sido muito premiada, muito reconhecida pelo próprio mercado, o mercado deu essa credibilidade para a gente. Então, quando nós resolvemos montar a Visioneira, foi justamente porque as duas seguiram a profissão, né? Uhum. De uma maneira muito própria, cada uma delas. Não porque eu era, acho que elas vão poder falar isso muito bem, mas pela maneira como elas viram a arquitetura desde criança, né? E então esse mercado está pronto hoje. E eu falei, não, agora a gente precisa ter uma empresa que vai trabalhar para o mercado, mas não uma construtora trabalhar para o mercado comprador. Uma empresa de arquitetura que vai trabalhar para as construtoras e para o mercado comprador também. Até completando um pouquinho o que a Cristina está falando, bom dia, gente, eu sou a Letícia.
E a gente começou, a gente já trabalha juntas há mais de 15 anos, assim, trabalhando. Então, pra gente até foi muito espontâneo, né, pra mim, pra Thay escolher arquitetura. Porque a gente via isso, aos domingos, a gente saía pra acompanhar minha mãe, pra acompanhar, sábado em loja, domingo em obra. Então, a gente sempre foi trilhando o caminho e foi, conhecendo os nossos momentos de lazer, um pouquinho dos bastidores da arquitetura. Então, pra gente foi muito natural fazer essa escolha. E a gente começou juntas em construtora, e aí depois, quando trabalhando desde estagiária, desde que eu estava no início mesmo da faculdade, trabalhando em construtora com a minha mãe, então seguindo os passinhos dela, com muito orgulho mesmo de toda a história que ela criou nesse meio tão machista mesmo. E aí, quando eu formei, eu falei, mãe, me dá esse prédio para fazer? Acho que eu puxei isso um pouquinho dela, a coragem e a confiança mesmo para fazer os projetos junto de homens, né? Eu tão nova mesmo, de acabar de formar, eu falava, deixa eu pegar esse prédio só para mim, eu cuidar dele. Um empreendimento O bem empreendimento grande, né? enorme, eram 82 unidades, era uma das maiores torres de Belo Horizonte, um Uau. quarteirão. Eu falava, mãe, deixa eu pegar ela. Não, pode ir. E aí, lógico que ela tava sempre do lado, vendo tudo, né? Acompanhando de pertinho, mas a gente foi com muita coragem mesmo. E aí, depois, quando a gente fez a Visioneira, que é isso, a gente antes trabalhava só para uma construtora, e aí, há 5 anos, a gente criou o nosso escritório mesmo para trabalhar para outras construtoras. Então, para expandir um pouquinho do nosso olhar e também para o cliente final, que era um dos nossos desejos também. Completando também um pouco do que já foi falado, primeiramente em questão de como a gente veio, né, da arquitetura, uma coisa que eu gosto muito de falar e que a minha mãe sempre falou, eu sempre ouvi dela, foi que o arquiteto só trabalha com gente feliz. Eu acho que, assim, é muito genérico dizer isso, porque parece que a vida não tem problema, não é assim, mas a gente está sempre lidando com expectativas e com momentos muito prazerosos da vida das pessoas. E às vezes o momento é desafiador, mas a gente entra para trazer leveza e para trazer mais alegria, para trazer mais sonho para as pessoas. E escolher, então, para a gente a arquitetura foi algo muito natural. E uma coisa bacana que eu acho também é quando a gente decidiu fazer o escritório, depois de muitos anos de experiência, né, da minha mãe, da Letícia também, e meu, que eu tenho quase 10 anos aí de formada também, um pouquinho. E o que eu acho que foi muito bacana é que a gente decidiu, então, juntar toda essa expertise e os olhares diferentes de cada uma para trazer para o mercado um escritório que tivesse todo o know-how, toda a identidade e toda a jovialidade também. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande também a nossa como profissional, né? A gente está trabalhando com pessoas e você disse uma coisa muito interessante, que a gente está trabalhando com os sonhos dessas pessoas, né? E vocês acham que por serem mulheres, vocês têm um pouco mais dessa sensibilidade? Eu acho que o olhar feminino, a gente olha os detalhes mesmo. Então, quando a gente faz uma cozinha, por exemplo, né? A gente baixa todos os manuais dos eletros, a gente olha essa logística, a funcionalidade, a gente vê se aquele espaço que a gente destinou para os eletros tem garantia. Porque quando a gente faz um detalhe, aí pensando em construtora, né? Se a gente comete um erro ali, aquele erro é escalado, ele não é para uma unidade. Então, a gente é muito responsável pelo projeto que a gente desenvolve mesmo. O projeto a gente corrige várias vezes, a gente fala que tem aquele double check, às vezes nem é double, são 5 checks, né? 5 conferências para a gente não passar erro, porque o erro que a gente comete na construção civil, ele realmente impacta muitas unidades. Uhum. Então, é o que a gente tenta minimizar, assim, a gente trabalha realmente, né, para o erro zero. Então, a gente é muito comprometido com a técnica, com o arquiteto, que não é só o estético, não é só escolher uma pedra bonita. Será que aquela pedra é adequada para aquele lugar? Será que aquilo que a gente fez é para ali? O cliente vai realmente conseguir usar aquele espaço do jeito que a gente pensou? Então, eu acho que esse olhar da mulher é diferente, né? A gente tem um olhar detalhista, pensando em cada cantinho mesmo, né? Do nosso projeto. A gente tem um trabalho lá na Visioneira que chama VIP, que é o Visioneira Personaliza. Esse trabalho é super interessante porque a gente atende clientes de construtoras de edifícios que a gente está desenvolvendo áreas comuns, né? E nós já chegamos a atender 120 casais novos em 3 Nossa. meses. Durante a pandemia. Durante a pandemia, com máscara, todo mundo. Por quê? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente precisa oferecer
processos iguais, porque a gente trabalha numa indústria da construção civil. Nós não gostamos de projetos iguais. Nós não gostamos de produtos iguais. Nós gostamos de produtos diferentes. Em uma indústria que só quer fazer repetido. Aham. E isso, então, lá atrás, a gente falou, não, a gente precisa personalizar, customizar. E então falou, não, nós vamos atender todos os clientes. E como que nós vamos fazer? Não, nós vamos nos preparar previamente. Nós vamos trazer os clientes. Nós vamos ter um momento curto, porque ninguém tem muito tempo a perder hoje. Ninguém quer. O que o nosso cliente hoje quer? Ele quer chegar para a gente na Visioneira e ele quer falar o seguinte: o que você acha? A gente tem que saber achar por nós e achar por ele. Porque ele precisa sair da reunião tranquilo, de que ele fez uma boa escolha ali e que era o que ele precisava, né? Então, a gente tem que se preparar para essas reuniões, a gente tem que oferecer possibilidades para que ele tenha o poder de escolha, a gente tem que saber dizer quanto custa, porque não adianta você encher uma pessoa de expectativa e depois ela não poder pagar. Então, você tem que dizer na reunião quanto custa aquilo que ela gostaria, e você tem que fazer isso tudo em pouquíssimo tempo, porque ela não tem muito tempo. Então, assim, nós criamos esse processo, é um processo vitorioso, é um processo maravilhoso, e isso não é muito fácil, né? A gente, para conseguir tudo isso, a gente teve que aliar a nossa experiência como construtora, a nossa experiência como arquiteta, como pessoa, como dona de casa, né? E nesse ponto, a mulher, ela é muito sensível a todos os problemas que acontecem numa casa, né? Ao nosso lado psicólogo para interpretar, às vezes vai um casal, às vezes vai mãe e filha, às vezes são duas pessoas que vão morar, a gente tem que entender. Não se fala em uma meia hora tudo que acontece na vida de uma pessoa, de um Com casal, certeza. mas a gente tem que descobrir. Inclusive essa questão, né? De às vezes a gente precisar ser um pouco psicólogo, né? Muito. Porque já presenciei alguns casos de clientes que eles começam a discutir na nossa frente ali, a gente precisando, né, falar sobre projeto. E nessa hora, você tem, sim, 30 segundos para resolver o problema. Porque o problema é que, às vezes, vai ter o assunto da arquitetura, às vezes não tem nada a ver com o projeto. Mas você tem que trazer tudo isso que está acontecendo para a arquitetura, que é o meio onde você, arquiteta, consegue dominar e resolver ali. Então, é uma habilidade que a gente tem que ter, que tem que desenvolver, sim, ao longo do tempo. E para a gente conseguir isso, é muito fácil. É só a gente se colocar no lugar daquela pessoa. A gente tem que entrar no mundo dela, rapidinho. E aí, a gente conseguir interpretar qual é o desejo dela. Porque nós estamos ali para servir ao nosso cliente. Nós não estamos ali para dominar a situação, para impor as nossas ideias. Não. E ele quer as nossas ideias. Porque ele foi nos procurar para isso. Ele também não quer que a gente devolva para ele. Olha, o que você acha? Tem aqui uma opção de coisa, vou te dar uma opção de loja para você ir. Aqui, eu conheço bastante gente. Vai lá e procura, você vai ser muito bem atendido. Ele olha para a gente assim com um ponto de interrogação. Não é isso que ele quer. Ele quer a nossa opinião baseada nas necessidades dele, né? Então, assim, a gente tem que ter uma empatia muito grande com o nosso cliente e com a nossa profissão. Porque a nossa profissão é para servir as pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem um outro ponto que eu acho também muito importante na Visioneira, que é um ponto que vem lá de trás, que é essa sensibilidade com materiais novos. Por quê? A gente lida com materiais da natureza, a gente lida com materiais da indústria, materiais sintéticos, né? E a gente tem que saber especificar todos eles. Saber para quem, saber qual o melhor momento de cada um. A gente hoje está aqui falando sobre a Guararapes, né? E a convite da Guararapes, né? Nós somos clientes de carteirinha dos MDFs há muito tempo, né? Por quê? Porque os MDFs eles vieram lá de trás com até outros nomes. Quando o armário de cozinha apareceu no mercado e começou a ser protagonista das residências, dos apartamentos. Aquele marceneiro artesanal que continua hoje com assim, uma importância cada vez mais relevante pelo fato dele ser artesanal, no nosso mercado da indústria, ele começou a ter que ouvir as indústrias de MDF, né? MDP, tem vários nomes. E as indústrias, lá atrás, tinham muito poucas opções.
Então, os arquitetos, às vezes, olhavam para aqueles produtos e falavam assim, não, Deus me livre, usar esse material sintético, esse material aqui totalmente fake, isso aqui não. E a gente sentindo do outro lado, o mercado da construção civil querendo esses produtos, né? Pela dificuldade que é você ter materiais da natureza que atendam em grande escala. Então, os mármores, né, que a gente adora, e as pedras, rochas naturais que a gente adora, dificuldade de você entregar em grande escala a repetição desses materiais. Com o Porque eles mesmo não padrão, são né? o mesmo padrão. Qualidade. Eles não são para ser repetidos, eles são únicos. Mas quando você entra num mercado de repetição, você tem um outro desafio. Sim. Então, esses materiais sintéticos, os porcelanatos, os MDFs e outros, eles vieram para preencher uma lacuna imensa desse mercado, da industrialização. E um mercado que, no exterior, já tinha colhido completamente esse trabalho. Então, eu fui em um projeto incrível da Zaha Hadid, lá em Miami, onde ela especificou todos os apartamentos, todos em porcelanato, em todos os lugares. E os arquitetos mais renomados do mundo foram convidados para fazer apartamentos decorados lá. E os apartamentos eram da especificação dela para frente. Por quê? Porque eles entenderam que eles estavam trabalhando com uma matéria-prima fantástica. Não havia necessidade de tirar. E é isso que eu falo para os clientes que chegam lá na Visioneira, às vezes. E eles falam, o material que estou recebendo é isso daqui. O que você acha? Eu não deveria trocar isso aqui por um outro material melhor? A gente vai conversando. E, às vezes, o material melhor, nem sempre o melhor é o mais barato ou o mais caro. É o mais adequado. Então, assim, a gente desenvolve lá dia a dia, e as meninas também, porque elas têm um olhar muito jovem, muito oxigenado das coisas. E eu procuro aprender com elas também o tempo inteiro. Esse olhar para a gente poder estar transitando em um mundo que é um mundo de novidades, Uma né? troca muito rica, né? Uma troca fantástica e uma troca fundamental. Uma troca de igual para igual, né? Com muito respeito, com muita vontade de aprender, de captar o que a outra tem a dizer, né? E com um olhar muito atento em quem nos contratou. Sim, você disse uma coisa muito interessante sobre a empatia, né? Que a gente está lidando com as pessoas e a gente precisa atender essa demanda deles. Vocês acreditam que a empatia seria um dos principais ingredientes da receita do sucesso do Visioneiro aqui na região? A gente sempre fala isso no escritório, vamos nos colocar no lugar do cliente. Eu acho que isso é o lema, assim, né? E uma das nossas missões também é ter o cliente de novo. A gente quer de toda forma que ele goste do nosso trabalho. A gente pensa em cada canto do projeto dele, em tudo, assim, da vida, né, tá? Eu acho que essa empatia, eu acho que é, assim, fundamental. E seja o cliente final ou o cliente construtora. O que o cliente construtora quer da gente também? Teve um, Lê, que você fez um projeto recentemente e a gente cobra por etapas, né? E na hora que ele pagou a última etapa, ele respondeu, foi o dinheiro mais bem gasto do meu apartamento. Que demais. No início parece que é caro, né? caro, Nossa, o projeto é isso? As pessoas às vezes acham que o projeto é uma opção de ideias que a gente tem, né? Não, mas que ideia cara que você tem, né? Verdade, a ideia boa é uma experiência de muito trabalho, né? A gente fala que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É muita transpiração. Sim. E a transpiração é sofrida, né? E recentemente também, eu acho que a empatia é, tipo, o principal, assim, a gente realmente se colocar no lugar do cliente, porque chegou até um caso diferente lá pra gente também, que era uma cliente pediu pra gente fazer uma decoração da sala dela, e não era, tipo, o que a gente estava acostumado a fazer. Não era muito nosso, assim, perfil de projeto, sabe? Que o nosso projeto é mais moderno, mais descolado, e esse era um pouco mais rústico, assim, não era muito a nossa, entre aspas, cara. Mas o que é a cara da Visioneira? É a cara do cliente. Sim. A gente fala até, assim, lá, cada projeto nosso é diferente. O nosso projeto não segue aquele padrão. Porque às vezes tem escritórios que têm um perfil, assim, você consegue olhar aquele projeto e falar, olha, é de fulano, é de ciclano, né? E o nosso não, o nosso realmente tem a cara do cliente. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, muito forte Agora nosso. é interessante, né? Que as pessoas chegam todas e falam assim, a gente sabe quando o projeto é da Visioneira. Eu falo, não é mesmo? Os projetos são tão difíceis, como é que sabe, né? Porque quando é? Eu acho que tem um DNA, tem um limite,
tem um limite claro entre o cheio e o vazio, Sim. né? Uma noção de proporção que a gente desenvolve em conjunto lá, né? É. E a gente vai se aprimorando, então tem Não, alguma. e nesse caso dessa cliente, ela amou o projeto. Ela foi, assim, aprovada, ela não mudou nada. A gente colocou, assim, coisas que a gente nunca nem imaginou que a gente fosse colocar em algum projeto. Né, tá? A Tá até fala, Lê, esse projeto é muito difícil, por isso, assim, porque como, assim, o que foi legal disso dela também, do projeto, foi que ela mandou algumas referências pra gente, até as referências não tem nada a ver com o projeto final, mas ela mandava assim, eu gosto daquele banco, eu gosto de longarina, eu gosto desse tapete aqui de palha, e aí a gente foi colocando isso no projeto, e aí foi um resultado, assim, incrível. Então, eu acho que o nosso projeto tem isso, né? Muito Eu a acho cara do que cliente. existe essa empatia em relação a entender o modo de vida do cliente, a respeitar o que ele deseja. Uhum. Exatamente através desse respeito é que a gente consegue chegar a resultados assim tão personalizados e tão à cara dos nossos clientes. E existe um outro ponto que eu acho interessante, não só a parte da empatia da estética, da funcionalidade do ambiente, mas também de fazer aquele processo ser um processo suave e tranquilo para o cliente. Porque a gente, assim, o nosso problema é a obra, né? Assim, a nossa profissão tem como problema a obra, é uma amostra que sai de linha, são coisas desse universo. Mas que não são os problemas de um cliente que é médico, um cliente que é, enfim, engenheiro metalúrgico ou qualquer outra profissão que fuja desse universo da construção. E aí, a nossa missão, além de trazer um projeto que reflita a realidade do cliente, que ele olhe e fale assim, era isso que eu queria, o feedback também que a gente ama receber lá no escritório é assim, eu não quero mais sair da minha casa. Eu não quero mais sair do meu trabalho. Eu trabalho muito mais porque agora eu mudei minha forma de trabalhar porque vocês criaram um espaço desse jeito que eu não tinha imaginado e tal. Então, existe esse feedback que pra gente é muito gratificante. E existe aquele cliente que fala pra gente, já teve também caso, o cliente falando assim, me ligou um dia e falou assim, eu tinha que estar indo mais lá na obra, porque eu não tô acompanhando direito, eu não tô... Será que eu tô errada? Porque eu tenho uma amiga que tá fazendo um projeto comigo, assim, mais ou menos na mesma etapa, e ela vai muito à obra, ela tem muitos problemas, ela tem que resolver muita coisa. Eu devia estar indo? Aí a gente falou assim, não. Não, a gente quer que vocês tenham essa experiência prazerosa de obra, não é dor de cabeça. A gente tenta minimizar ao máximo lá no escritório, né? Todo problema, todo ajuste que tem que ser feito, porque isso tem que ser feito. A gente trabalha num processo muito artesanal ainda. A gente profissionaliza muitas coisas, a gente industrializa muitas coisas, mas existe uma parte artesanal que às vezes a gente não consegue fugir dela e às vezes a gente não quer fugir dela, né? Porque ela traz uma identidade especial para o projeto e com a nossa experiência e os processos que a gente desenvolveu lá na Visioneira, a gente busca dar tranquilidade para o cliente, para que ele não só goste do projeto, mas goste do processo e chegue no final e fale, é o dinheiro mais bem gasto, nossa, não quero sair daqui, nunca imaginei, já quero pensar no próximo, Não, né? a gente já ligou para fisioterapeuta de cliente. Já. Pra Pet dona shop, de pet shop, pra professora de professora de pole dance. pole dance, que a gente vai fazer um quarto de pole dance. E Então, também uma coisa que eu acho bacana é que como que você tira a dor de cabeça do cliente, né? Ele vai ter o tal do perrengue, né, que vai passar na obra. Tem uma receita para isso. E a gente chegou à conclusão que a gente só entra em projeto que o cliente entende que essa receita é boa para ele. Porque a gente também não quer estar mais no perrengue. A gente não, porque não precisa. Então, tem quem faça, né? A gente só trabalha com quem entende projeto. Porque não adianta eu pegar um projeto todo detalhado e querer que uma pessoa que nunca leu aquilo entenda. E o arquiteto que vai para a obra resolver, o que o arquiteto fizer na obra é muito mais caro. É muito mais fácil você pegar, apaga, joga esse papel fora, do que chegar na obra e falar, então, você não entendeu, não era assim, agora... Não, mas agora vai ter que desmanchar, porque quem que vai pagar? Então, isso não pode acontecer. Então, isso para que não aconteça, a gente tem que trabalhar com pessoas que entendam do ramo, do trabalho, da construção, da arquitetura de interiores, né? E o que a gente faz também? A gente tem um trabalho muito grande lá no escritório e muito necessário de orçar tudo para o cliente. Mas não é aquele orçamento que a pessoa fala assim, você vai fazer orçamento em 3 lugares de tudo para mim? Eu falo, não. Em alguns lugares, a gente vai fazer 1, 2, 3, em alguns itens. Em alguns itens, não,
Por quê? Porque eu sei o preço que todos cobram. Eu sei que você vai me perguntar, e agora, com quem eu vou fazer? E eu sei que eu vou te dizer, faça com fulano. Então, por que que eu vou ter que fazer os outros perderem o tempo deles? Então, não. Quando eu achar que vale a pena a gente achar, nós vamos orçar com 2, 3. Quando a gente achar que não é o caso, eu vou te falar. Depois, se você quiser, você pode orçar com mais um. Sim. Isso traz um conforto para o cliente, sabe? Muito grande. Porque, como eu disse, nem sempre o menor preço é o melhor preço. O melhor preço é o mais adequado para ele. Então, a gente fala da empatia com os nossos clientes. Parceiros são clientes, fornecedores são clientes, as arquitetas da Visioneira são clientes da gente. Então, quem está trabalhando conosco naquele processo, naquele minuto, é nosso cliente. E a gente tem que trabalhar com todo mundo com esse respeito. Respeitar o tempo deles, que é o que hoje a gente tem de mais precioso. Mais né? precioso. Aqui é bem interessante que a gente está diante de praticamente 3 momentos diferentes de arquitetura, né? Se a gente falasse um pouco da idade de vocês. E é claro que sempre para os novos que estão entrando no mercado agora, sempre existe essa coisa da gente ficar muito impressionado, das dificuldades e tudo mais. E se vocês, cada uma no período de arquitetura de vocês, pudesse deixar alguma mensagem para os novos que estão chegando agora, o que a gente pode falar? Eu me formei numa época que o que se falava era crise na construção civil. E eu tive um professor que falou comigo assim, olha, esquece crise. Primeiro projeto que você tiver, você paga para ter esse projeto, para alguém confiar em você. Dá o seu melhor. Se você der o seu melhor, o segundo projeto você não vai precisar pagar. Você vai fazer de graça, mas você faz de graça e dá o seu melhor. A partir do terceiro, você vai começar a receber. E continua fazendo o seu melhor. Porque é isso que vale na vida, né? Então, assim, que aposte no início, convença os parentes a darem os projetos, os primeiros projetos. Busque o primeiro projeto. Esse primeiro, se você trabalhar realmente com essa determinação e também com um autodidatismo, sabe? Porque isso, tudo que a gente está falando aqui, nós não aprendemos em escola, não. Nós aprendemos com a gente mesmo, descobrindo dia a dia, estamos aprendendo. A Visioneira é jovem. Assim como um arquiteto de 5 anos formada, a Visioneira tem 5 anos, a Visioneira é super jovem. Nós estamos criando um processo, né? Então, estamos juntos com quem tiver recém-formado também. Eu acho que um recado, a arquitetura é encantadora mesmo, né? A gente tem que realmente gostar do que faz, porque a gente, assim, até as meninas falam que eu trabalho demais lá no escritório. Então, por isso, porque a arquitetura encanta. Mas um recado que eu posso dar, assim, para quem tá entrando é, assim, busque a informação. Eu acho que a gente tem... hoje é muito fácil, né, encontrar na internet, enfim, mas busque, faça tudo o que você for fazer, seja criativo no primeiro momento, depois você rever tudo que foi feito e busca mesmo, olha, será que essa altura de bancada, pega uma trena, todo dia eu pego uma trena e meço com as meninas lá, essa altura, quanto que vai ter uma mesa? Mede, veja se é confortável, repasse o projeto inteiro, confira várias vezes, não libera de uma vez, porque... o trabalho, ele precisa ser muito sólido mesmo. E a gente fica falando assim, o cliente não quer que você erre com ele. Você não quer errar, né? Assim, que outras pessoas errem com você. Então, assim, busque, faça um projeto muito assertivo. Esses momentos, às vezes, de confraternização que a gente vê muito na arquitetura, isso é assim, a pontinha, é um dia, um tempo, um minuto corrido que a gente foi da nossa mesa, assim. Mas o nosso dia a dia mesmo, nem é tanto até na criação, é mais na parte técnica mesmo, de buscar muita informação correta. Eu acho que esse, assim, é o maior recado. Às vezes eu fico pensando como que até eu posso contribuir para essas novas pessoas, para novos profissionais que estão entrando mesmo. Porque a gente não aprende na faculdade isso. Essa conferência, até eu formei também na Federal, até a parte de interiores não é o foco da faculdade, não é o foco da universidade. Então a gente tem que aprender na prática. E aí na prática a gente aprende errando, né? Mas o que a gente às vezes tenta passar? Aprenda então com o meu erro, não aprende com o seu, não. Então... testa mesmo, mede e trabalha muito firme na parte técnica que vai dar muito certo. Eu acho que a gente tem, com algum caminho já de profissão, a gente já tem muitos atalhos, né? Que a gente poderia fazer as pessoas trilharem, né? Indicarem e tal. O que eu diria, assim?
Não existe certo e errado. Acho que a gente tem profissionais brilhantes no mercado e cada um fazendo da sua forma, cada um trilhando um caminho, cada um focando em uma área. O universo da arquitetura é muito amplo, né? Então, eu acho que não existe certo e errado. A pessoa profissional, o estudante, o recém-formado, ele pode sim trilhar o caminho próprio, ele pode criar a sua identidade, mas eu acho que sempre com muito respeito, com muita técnica, que a Letícia falou. Eu acho que a gente erra muito, mas a gente tem que ter aquela vontade de fazer dar certo, aquele compromisso, a gente tem que realmente assim, se esforçar para que tudo que a gente está criando, que a gente está querendo colocar como nossa verdade, como a nossa identidade, aquilo tem que vir carregado, não é de empirismo, né? Ele tem que vir com muita técnica e com muita vontade, com muito respeito também ao trabalho do cliente, ao desejo, né, do cliente. Então, eu acho que eu falaria para os recém-formados ou os estudantes, aspirantes a arquiteto aí, para assim, não desistirem da identidade deles, mas é isso, sempre apegado à parte técnica, sempre apegado a bons fornecedores, a boas escolhas, e é isso, muita empatia também. Muito feliz e honrado de ter conhecido vocês aqui hoje. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, deixar alguma mensagem. Parabéns pela história de vocês. Vocês são mulheres fantásticas e são muito bem faladas, benquistas aqui na região. Muito obrigado pelo carinho e por esse momento aqui com a gente. Imagina, a gente que agradece o Obrigada. convite. Obrigada pelo convite. Guararapes, Obrigada, né? Guararapes, Foi um também pela prazer estar aqui com oportunidade. vocês. Prazer é meu. É nosso.